Parlamentares aprovam proposta de emenda constitucional das emendas impositivas do orçamento estadual. Deputados também aprovam o projeto de lei do Fundam, o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Instalada a nova frente parlamentar em defesa do serviço público e contra a privatização de estatais catarinenses. E ainda, a audiência pública debate a ocupação adequada do solo na região do contorno viário da Grande Florianópolis. Estes e outros destaques, agora, no Notícias da Semana. Uma audiência pública foi realizada no Parlamento para debater as causas e consequências da depressão. A repórter Deluana Buz acompanhou a reunião. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Somente no Brasil são mais de 11 milhões e 500 mil registros da doença. E os números estão aumentando. Na última década, o percentual de pessoas que vivem com depressão subiu 18%. A Organização Mundial de Saúde define a depressão como um transtorno mental, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação de cansaço e falta de concentração. A depressão pode ser de longa duração ou recorrente e, na sua forma mais grave, pode levar ao suicídio. As causas e consequências da depressão foram debatidas durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A psicóloga Anita Bacelar, que trabalha no atendimento a pessoas com a doença, confirmou o aumento no número de casos e apontou os motivos. Nós vamos se sentindo fracos, pessimistas, achando que não vamos dar conta. Pedimos para o mundo resolver as coisas para a gente, o mundo não dá conta de resolver. Então a tendência é que a gente vá se sentindo sem saída, fragilizada, pessimista e com isso precisamos de resgatar forças. Um dos coordenadores do Centro de Valorização da Vida, José Vilela, participou da audiência pública. Segundo ele, muitas pessoas com depressão procuram ajuda no CVV. Pessoas com depressão, sem sentido da vida, desanimada, desesperançada. Isso tem sido muito comum. E também muito na juventude, né? Com meninos, jovens, meninas com ideias suicidas. Durante a audiência pública, os participantes também apontaram o que precisa ser feito para ajudar no controle do número de casos de depressão. Podemos desenvolver serviços, atividades que deem espaço para as pessoas que estão vivendo episódios de depressivo poderem falar sobre isso. A fala é o primeiro passo para que elas possam encontrar novas saídas, resgatarem o processo de esperança e de confiança em si mesma. Vice-presidente da Comissão de Saúde, o deputado Antônio Aguiar, do PMDB, foi o proponente da audiência pública. A proposta era que o governo estadual se interesse mais pelo diagnóstico da depressão. Faz com que os psiquiatras, as psicólogas, tenham mais condições de atender o doente com depressão, para que esses psicólogos e os psiquiatras possam fazer o diagnóstico, porque não adianta tratar só, tem que saber o porquê. Muitas vezes há uma confusão entre depressão e outras doenças. Então nós temos que separar isso. É por isso que nós temos que dar condições aos profissionais para exercerem na plenitude a sua profissão. Os deputados estaduais instalaram uma nova frente parlamentar. O colegiado vai discutir ações em defesa do serviço público e contra a privatização de estatais catarinenses. Servidores, representantes de sindicatos e empresas estatais lotaram o auditório Antonieta de Barros. A frente parlamentar foi constituída no dia 30 de março pelo deputado César Valduga, do PCdoB. O deputado Dirceu Dresch, do PT, assume a vice-presidência e o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como relator da proposição. Ao todo, 22 parlamentares assinaram um termo apoiando a frente. Um dos objetivos da ação é defender o serviço público e as empresas estatais catarinenses. No sentido de fortalecer, principalmente no momento que a gente vem buscando a inovação tecnológica, onde que queremos qualificar, aprimorar mais as nossas empresas públicas, com mais concurso público, com mais servidores qualificados e, acima de tudo, prestar um bom serviço, um bom trabalho à população catarinense. Dentro da frente parlamentar,
As ações são de constituir um grupo de trabalho, composto por membros convidados da sociedade civil organizada e do governo, requisitar documentos que possam subsidiar as discussões e as ações da frente, realizar reuniões e visitas em empresas públicas, promover seminário, debates, audiências e reuniões similares com o objetivo de discutir a importância estratégica das empresas públicas para a sociedade e desenvolvimento econômico, além de propor ações legislativas com vistas ao fortalecimento das empresas públicas e serviços públicos aos cidadãos catarinenses. A proposta ganhou força após a informação de que a Casan está no programa de parcerias de investimentos do governo federal. Por parte do governo federal, em conluio com o governo estadual, está sendo entregue como garantia das dívidas do Estado. E nós não aceitamos isso. A função da Casan é entregar água e saneamento de qualidade. A função da Casan não é servir como garantia para banqueiro, garantia de dívida de Estado. Grandes indústrias de cosméticos usam animais para testes de laboratório. Mais de 80% das empresas no mundo utilizam este método, mas há um movimento contrário a esta prática. Verdade, algumas marcas já fazem cosméticos utilizando outros métodos para testá-los. Aqui em Santa Catarina, um projeto de lei em tramitação na Assembleia proíbe o uso de animais para este fim. O uso de animais em testes de laboratório é comum na indústria da beleza. Mas a questão é polêmica. Os animais sofrem maus tratos, ficam em espaços pequenos, podem sair machucados ou não sobreviver à experiência. Já existem marcas no mercado que são contra este método. Foi a primeira marca de cosméticos a levantar realmente a bandeira contra testes em animais e já conquistou a proibição dentro da União Europeia. E agora a marca acredita que isso tem que ser banido no mundo inteiro. Com a campanha há décadas, a rede de lojas de cosméticos conseguiu com que as empresas do mercado da beleza da União Europeia não testassem produtos em animais. E agora a meta é levar a ideia para todos os países do mundo. Flávia é cliente justamente por valorizar esses princípios. Ela assinou a petição que defende a proibição de animais em testes de laboratório. Pelo amor às causas animais e tudo que a gente envolve, tanto os pequenos como os grandes animais, eu acho que não precisa mais. Até os cursos de fisiologia, hoje em dia são utilizados vídeos e não mais assim aulas práticas, né, com rãs, coelhos, essas coisas foram abolidas, eu acredito, de quase todas as instituições. Na Assembleia Legislativa, há uma proposta com o mesmo objetivo e pode virar lei no Estado. O deputado João Amin, do PP, elaborou um texto que proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos. Esse projeto de lei visa, em Santa Catarina, proibir o uso de animais para cosméticos, para material de higiene, limpeza, etc., qualquer tipo de uso que possa ser dado, e prever multa a quem desobedecer essa regra. Com a iniciativa, a ideia é contribuir para a formação de uma nova consciência na sociedade. Se for aprovado, o projeto será lei. O atendimento na rede pública de saúde de Joinville a pacientes com lábio leporino foi tema de uma audiência pública aqui no Parlamento. O município atende muitos pacientes de fora e alega não ter como arcar com os tratamentos. A audiência pública foi convocada pelo deputado Neudi Sareta, do PT. Marcaram presença nos debates representantes da Secretaria de Estado da Saúde, da Prefeitura Municipal de Joinville e da Sociedade de Promoção do Fissurado Lábio Palatal. A fissura lábio-palatal é uma má formação que afeta 1 em cada 650 bebês. Existem cerca de 3.000 pacientes em tratamento em Santa Catarina. Joinville tem um centro especializado neste atendimento, conhecido como Centrinho. O problema é que a manutenção do serviço tem um custo de R$ 639 mil por mês, que a prefeitura do município alega não ter mais como arcar sozinha. Quase 100% do tratamento é custeado pelo município e 80% dos pacientes são de fora. No encontro, representantes da Prefeitura de Joinville pediram aumento de repasse de recursos do município e parcerias com outros municípios para que o Centrinho não feche as portas. E veja ainda hoje a audiência pública sobre as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. O Notícias da Semana volta em instantes. Não saia daí.
A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater a ocupação adequada do solo da região onde está sendo construído o contorno viário da Grande Florianópolis. O objetivo é evitar a instalação de conjuntos habitacionais ao longo da rodovia, que será de alta velocidade, sem integração com a comunidade local. A previsão é que as obras do contorno viário da Grande Florianópolis sejam concluídas em 2019. Será uma via rápida, com apenas 4 acessos à pista, fora as 2 interseções com a BR-101. É a chamada rodovia classe 0, em que não é permitida a passagem de pedestres para que os veículos possam desenvolver alta velocidade. O grande objetivo é criar uma alternativa de tráfego que deverá absorver 20% do movimento que hoje corta os municípios de Biguaçu, São José e Palhoça pela BR-101, provocando grandes congestionamentos. Mas para que o objetivo seja alcançado, é preciso evitar a urbanização da nova área. Para debater o problema, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa promoveu esta audiência pública. O superintendente da região metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, fez uma apresentação para mostrar a importância de evitar a instalação de conjuntos habitacionais às margens do contorno viário, um erro cometido em Curitiba que ele quer evitar aqui. Aconteceram uma série de conjuntos habitacionais ao longo do contorno, todo mundo sabia que já era uma rodovia de classe 0 e mesmo assim aconteceram um monte de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né, morando longe cada vez mais, sem a menor condição, sem a menor estrutura. E o que aconteceu é que a cidade ultrapassou o contorno, a necessidade de fazer passarelas em determinados pontos, que deixou de ser uma rodovia classe 0. O que se pretende é fazer um zoneamento adequado para grandes equipamentos, indústria, e mesmo assim esses grandes equipamentos e indústrias terão necessidade de ter acessos diferenciados que não da própria rodovia. A intenção é que, a partir da audiência pública, todos os envolvidos no projeto para a melhoria da mobilidade urbana da Grande Florianópolis trabalhem em conjunto para evitar que o contorno viário se transforme em mais uma via urbana que impeça o fluxo rápido de veículos. O debate contou com a participação de um representante da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ocupação do solo ela deve ser discutida permanentemente, tanto nessa etapa da obra como já foi no projeto da obra, por conta da característica da rodovia, uma rodovia que justamente está sendo feito um contorno rodoviário para que atenda o tráfego de passagem. Os prefeitos da região precisarão atuar para que os planos diretores dos municípios colaborem com esse objetivo. Nós não temos esse problema em Biguaçu, hoje o traçado está todo praticamente desapropriado já, foram cortadas grandes propriedades, a região mais do interior, né? Na verdade o anel viário ele vai trazer mais desenvolvimento para essas áreas, mas em relação à ocupação nós estamos bem criteriosos nisso e a Prefeitura de Biguaçu está atenta a isso e não vai deixar que isso aconteça. O deputado estadual João Amin, do Partido Progressista, é o presidente da Comissão de Transportes e coordenou o debate. Ele destacou o interesse da Assembleia Legislativa de participar da elaboração de um plano de desenvolvimento integrado que deverá promover a ocupação adequada do solo na região metropolitana da Grande Florianópolis. É uma via fundamental para o Mercosul, ligação sul-norte, norte-sul para o Mercosul. Por isso, é importante que não se transforme uma obra dessa importância, dessa magnitude, numa obra urbana, numa via urbana. A Assembleia já vem acompanhando, há também um grupo de paritário de trabalho feito pela Fies, com Fórum Parlamentar, a NTT, Condes e a Assembleia e a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano também faz parte para cobrar as benfeitorias para o Estado de Santa Catarina. E os membros da Comissão de Transporte da Casa também fizeram uma visita às obras do contorno viário da Grande Florianópolis. O repórter Renan Schlickman acompanhou a visita.
Representantes de diversas entidades da Grande Florianópolis, além da Autopista Litoral Sul, responsável pela obra, percorreram vários quilômetros na região onde será construído o contorno viário. A nova rodovia terá 50 quilômetros de pista dupla, passando por Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça, e, segundo estudos, deverá absorver 20% do tráfego da BR-101. Dos 50 quilômetros, 32 estão em execução. O projeto prevê 6 trevos de interseção, 4 túneis e 22 passagens em desnível. Além de desafogar o trânsito, o contorno trará desenvolvimento e geração de renda e emprego às comunidades da região. Serão criados aproximadamente 2.000 empregos diretos e indiretos. A concessionária pretende entregar a obra em 2019. Parlamentares aprovaram uma proposta de emenda à Constituição do Estado que destina parte do orçamento de Santa Catarina para emendas elaboradas pelos deputados estaduais. A proposta passará pela votação em segundo turno antes de ser promulgada pelo presidente da Assembleia. Veja na reportagem de Deluana Bus. Depois de vários pronunciamentos, a votação registrou o desejo da grande maioria dos deputados. Com 30 votos a favor e apenas 2 contrários, os parlamentares aprovaram a proposta de emenda constitucional que destina até 1% da receita corrente líquida do Estado para o atendimento de emendas parlamentares. A partir da promulgação desta emenda constitucional, cada deputado terá o direito de definir a cada ano o destino de aproximadamente 5 milhões de reais do orçamento estadual. Os parlamentares poderão indicar obras ou ações voltadas para as diferentes regiões do Estado e o governo do Estado terá a obrigação de executá-las. Se já estivesse em vigor em 2017, o valor total destinado para as emendas parlamentares seria equivalente a 120 milhões de reais. Nós não estamos criando nenhum tipo de despesa. Nós estamos fazendo um aproveitamento das despesas já pactuadas no orçamento e fazendo as indicações de forma com conhecimento de causa. Acho que é o mais importante, ou seja, vamos trazer as demandas do município para dentro do parlamento e, consequentemente, dentro do orçamento do Estado. Mas nem todos enxergaram benefício na proposta. Os deputados Gelson Merizio e Dirceu Dresch votaram contra. E entendo que não é o momento para pulverizarmos isso, seja do interesse do parlamentar, seja do interesse regionalizado. Em um momento de crescimento da receita, é possível uma matéria como essa ser, na minha visão, avançar. No momento de crise como nós temos, me parece que é um contrassenso engessarmos o orçamento, que já tem muita dificuldade para ser executado. O papel de distribuir recursos é o papel do Executivo, né? Infelizmente, nós vimos na Câmara essa situação a nível federal, onde que o parlamentar não é avaliado pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo que ele representa, sua ética, sua responsabilidade, mas pelo recurso que ele distribui pelo Brasil afora, pelos estados afora. Outra proposta, referente à reserva obrigatória de recursos, também estava prevista para ser votada durante a sessão. Ela torna impositivas as emendas elaboradas nas audiências públicas do orçamento regionalizado, realizadas anualmente pela Assembleia Legislativa em todo o Estado. Mas o autor, o deputado Marcos Vieira, pediu a retirada do projeto de lei complementar para que ele fosse votado apenas na semana que vem. Segundo o parlamentar, ele quer garantir os votos necessários para a aprovação da matéria. Um projeto não exclui o outro, né? A emenda parlamentar impositiva faz com que o deputado, de forma pessoal, indique os recursos que tem, aonde tem que ser aplicados. E o orçamento regionalizado impositivo, ele cuida do coletivo, da região, do município como um todo. E, evidentemente, que a quantidade de recurso despendido para o impositivo é bem maior. São 3% da receita líquida do Estado, que pode girar em torno aí de pouco mais de 600 milhões de reais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevik, do PP, recebeu entidades da sociedade civil. Em pauta, a edição deste ano do Prêmio de Responsabilidade Social. O encontro foi sobre a certificação de responsabilidade social, promovido pelo Parlamento Catarinense e instituições parceiras. No dia 28 de junho, será lançada a 7ª edição na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa. O evento contará com a abertura das inscrições online para as empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista e organizações com fins não econômicos, através do site responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br. Nosso objetivo principal com a reunião de hoje foi fazer um alinhamento para o fortalecimento institucional
das organizações que participam da comissão mista e da marca Responsabilidade Social. Fazer com que essas organizações se apropriem cada vez mais desse projeto, que é um projeto inovador, é um projeto pioneiro no Brasil, e essas organizações que hoje aqui estavam reunidas são as organizações que assinam o certificado de responsabilidade social do Estado de Santa Catarina. Esta reunião teve como objetivo duas proposições, uma delas de fazer um termo de cooperação mútua para que todas as entidades possam ser reconhecidas e com isso nós possamos incentivar outras empresas a participarem desta certificação, bem como divulgar o trabalho. E, além disso, também colocar como critério de desempate, nas concorrências públicas ou privadas, a certificação que é concedida por esse grupo técnico através dessas entidades, não somente através da Assembleia Legislativa. E a seguir, deputados aprovam em plenário o projeto de lei do Fundam, o Fundo de Apoio aos Municípios. É daqui a pouco, aqui no Notícias da Semana. Até já. Foi publicada no Diário Oficial do Estado a sanção da lei que estipula o piso para o repasse de recursos para as APAES em Santa Catarina. O projeto havia sido aprovado por unanimidade aqui pela Assembleia. Esta é a escola da APAE de São José, na Grande Florianópolis. O local é frequentado por quase 300 pessoas com deficiência intelectual. São crianças, jovens e adultos que participam de oficinas pedagógicas e aulas diversas, com o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por 76 funcionários. Tem pessoas aqui dentro que a vida social, o convívio é a instituição. A melhor alimentação que a pessoa tem é dentro da instituição. Então é de grande importância as pessoas que aqui, são atendidas. Em todo o estado, existem atualmente 199 APAES, que atendem cerca de 19 mil alunos. Só na Escola de São José, segundo a diretora Adriana Ludwig, a manutenção de toda a estrutura oferecida representa uma despesa mensal de R$ 150 mil. Uma parte dos recursos vem do Fundo Social. Desde 2005, quando foi sancionada a Lei das APAES, ou Lei Júlio Garcia, as APAES aqui de Santa Catarina têm o direito de receber 1% dos recursos do Fundo Social, mantido pelo governo do estado. O problema é que, com a queda na arrecadação, diminuiu a quantidade de recursos no fundo e, consequentemente, também diminuiu a quantidade de dinheiro repassada para as APAES. Somente no ano passado foram R$ 6 milhões a menos, um dinheiro que faz muita falta. A partir do momento que diminui a arrecadação, diminui o repasse, a gente teve que dispensar 3 funcionários porque a gente não está dando conta de custear as despesas que a instituição exige hoje. Uma das alternativas foi abrir um brechó para arrecadar recursos, para estar suprindo as nossas despesas e procurar parceiros dentro da sociedade para ver se a gente consegue pelo menos manter hoje o que a gente tem. Mas agora esse cenário poderá mudar. O governo do estado transformou em lei uma proposta do deputado José Ney Ascari do PSD, aprovada no parlamento por unanimidade. O projeto de lei determina que o repasse de recursos para as APAES não poderá ser inferior ao valor obtido pela média repassada nos anos de 2014, 2015 e 2016. Diz ainda que, na hipótese dos recursos do Fundo Social serem inexistentes ou insuficientes, o Tesouro do Estado será responsável pela integralidade ou complementação do repasse. E ainda determina que o valor deverá ser atualizado anualmente pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Este projeto garante, evidentemente, a estabilidade financeira para as APAES tão importante para que as APAES continuem prestando esse trabalho de excelência em todo o nosso estado. Presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, Júlio César de Aguiar, comemorou a sanção da nova lei. É um momento importante porque dá tranquilidade aos nossos dirigentes de programarem o resultado financeiro das suas APAES. Eles sabem que a partir de agora, no Fundo Social, vem um valor fixo e não mais variável todo mês para baixo. Varia para cima, nunca para baixo. Então ele é muito importante.
Na escola da APAE de São José, a expectativa para o futuro também é positiva. É um momento de satisfação e alegria que pelo menos não vai baixar conforme vem baixando há 3 anos seguidos, né? A gente vem aumentando o número de usuários e o repasse vem diminuindo. Então, pelo menos manter um valor fixo já ajuda pelo menos para um planejamento melhor da instituição. O desligamento da TV analógica na Grande Florianópolis já tem data definida. Para informar a população sobre os preparativos necessários, as associações brasileira e também catarinense das emissoras de rádio e televisão e a Seja Digital lançaram uma campanha aqui na capital. Os moradores de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Paulo Lopes terão transmissão de TV exclusivamente digital a partir do dia 31 de janeiro do ano que vem. A partir de 5 de dezembro de 2018, será a vez de Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul. Até lá, mais de 1.300 cidades do Brasil terão o sinal analógico de TV desligado. Hoje, 45% dos domicílios brasileiros já recebem sinal digital de TV aberta com imagem mais nítida, som de melhor qualidade e o fim de ruídos e interferência. Se você é das antigas, ainda lembra deste tipo de equipamento aqui, em que às vezes era preciso até usar bombril na ponta das antenas para conseguir captar o sinal analógico. Agora, na era digital, tudo vai ser diferente, por isso fique ligado para não ficar sem ver TV. Esse é o lema da campanha lançada na Grande Florianópolis pelas associações brasileira e catarinense de emissoras de rádio e televisão e pela Seja Digital, responsável por gerenciar a transição gradual para a TV digital no Brasil. A cerimônia de lançamento da campanha foi num hotel do centro da capital. Nesta fase de divulgação da mudança, essas entidades vão atuar juntamente com as emissoras de rádio e TV do Estado para promoverem várias ações diretas com o público, tirando dúvidas e ensinando a converter a televisão. A diretora de comunicação da Seja Digital, Patrícia Abreu, veio a Santa Catarina para o lançamento da campanha. Ela quer que até janeiro toda a população dos 5 municípios da Grande Florianópolis, onde o sinal analógico será desligado, já saiba direitinho o que terá que fazer. Os televisores antigos, que são os televisores de tubo, independente de tamanho e de ano, eles precisam de um conversor externo. O conversor faz o trabalho de deixar aquele televisor pronto para receber o sinal digital, com uma antena adequada, né? Claro, a gente precisa sempre da antena adequada. Os televisores mais novos, eles já vêm com conversor integrado. Então, esses televisores mais novos com conversor integrado precisam somente da antena. Os beneficiários dos programas sociais do governo federal vão receber de graça o kit digital. O kit é composto de antena, conversor, os cabos e controle remoto. Tudo para que aquele domicílio possa realmente se transformar num domicílio digital. O telespectador vai receber informações o tempo inteiro para que o seu receptor se torne digital até a data marcada. Será realizada uma contagem regressiva para o final do sinal analógico com alertas durante a programação diária. A partir de agora, essas informações serão massificadas em todos os canais de TV. Meu amigo, é só colocar uma antena externa e ligar um conversor na sua TV. Pronto, TV de tubo salva! E hoje tem pesquisa que 30% das pessoas ainda assistem televisão pelo canal analógico que será desligado. Então o grande desafio nosso, por ser uma televisão de qualidade mundial a brasileira, por ser um serviço gratuito, fazer com que as pessoas elas tenham a condição de poder se programar para quando chegar o desligamento não perder o seu capítulo de novela ou jornalismo ou programa no sentido de poder ter uma interrupção do seu sinal. Mas afinal, o que muda com a migração do analógico para o digital? A qualidade. A qualidade é extraordinária. Para que se possa ter uma ideia, nos lugares onde já houve o desligamento, a audiência da televisão aberta aumentou em função da qualidade. É uma outra experiência de vida ver televisão digital, pela qualidade, pela vibração das cores, né, pela excelência. É uma experiência nova ver televisão digital. Deputados aprovaram em plenário por 29 votos a favor e nenhum contra
o projeto de lei do Fundan, que autoriza o governo a financiar R$1,5 bilhão. Pois é, várias reuniões e negociações foram realizadas para poder transformar o projeto em lei a tempo de dar prosseguimento aos trâmites junto ao BNDES. Os deputados montaram uma espécie de força-tarefa para aprovar o projeto de lei em plenário. No início da tarde, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano se reuniu para vencer parte dos trâmites da matéria na casa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do PP, suspendeu a sessão para que a Comissão de Constituição e Justiça pudesse se reunir de forma extraordinária e apreciasse as emendas apresentadas ao projeto. 2 emendas passaram, uma do próprio Executivo e outra do líder do governo, deputado Darcy de Matos, do PSD, priorizando obras nas áreas de inovação, habitação e agricultura. Já passava das 5 da tarde quando os parlamentares voltaram ao plenário para discutir e votar o projeto. O projeto de lei é de autoria do Poder Executivo e autoriza o governo do estado a fazer um empréstimo de R$1,5 bilhão. Deste total, 700 milhões deverão ser destinados ao Fundan, o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, beneficiando as 295 cidades catarinenses. Os outros 800 milhões de reais deverão ser usados principalmente em obras de mobilidade urbana na Grande Florianópolis, na recuperação de rodovias estaduais e como incremento de recursos para a restauração da Ponte Hercílio Luz. Houve muito debate durante a discussão e votação do projeto, que o governo precisa transformar em lei até sexta-feira e apresentar ao BNDES para dar andamento ao processo de financiamento dos recursos. O líder do governo, Darcy de Matos, argumentou que a carta-consulta apresentada pelo Executivo ao banco não permitia delimitar percentuais do dinheiro para determinadas áreas. Mas alguns parlamentares não se conformaram e voltaram a apresentar emendas em destaque durante a votação em plenário, tentando priorizar o uso dos recursos para obras de recuperação dos estragos provocados pela chuva e para obras de infraestrutura. Mas, sob o argumento de que alterações de última hora poderiam atrapalhar a contratação do financiamento, 5 destaques foram rejeitados e 2 retirados de pauta. O líder do governo comemorou a aprovação do texto do projeto conforme o acordo de líderes, para que o Estado possa formalizar o financiamento dentro do prazo. R$1,5 bilhão, esse dinheiro é importante para fazer novas obras, para manter, para concluir aquelas que foram iniciadas, e vai para várias áreas, educação especial, saúde, habitação, agricultura, segurança, né? Então, são áreas essenciais e nós precisamos desse dinheiro, que é um financiamento a longo prazo, com juros baixos, para que a gente possa continuar fazendo as grandes obras que Santa Catarina precisa e que merece. E a gente encerra Notícias com homenagem aos 31 anos da Cinemateca Catarinense. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em reconhecimento ao trabalho da instituição. Participaram cineastas, organizadores de festivais de cinema, representantes de cursos de graduação em cinema de Florianópolis e de entidades ligadas à promoção e divulgação cultural em Santa Catarina. Muitos deles integrantes do grupo que fundou a Cinemateca Catarinense em 1986. Nos anos 80 e 90 era uma luta, era um sonho quase impossível fazer cinema aqui. Então começou uma série de incentivos que era um protótipo de edital. E edital hoje é a forma mais democrática que existe para a gente conseguir recursos públicos, né? Durante a sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa, os deputados homenagearam o presidente da Cinemateca e os representantes das organizações que contribuíram para a trajetória de sucesso da entidade. Também foram entregues certificados para as personalidades que trabalharam para o desenvolvimento do cinema e da produção audiovisual em Santa Catarina. Entre eles, o cineasta Eduardo Paredes, membro do Conselho Estadual de Cultura e um dos fundadores da Cinemateca. A Cinemateca é o berço de toda a política cultural do cinema e do audiovisual catarinense. Há 31 anos atrás, fundamos essa entidade que é a mãe
de todas as demais entidades, os movimentos e ações hoje na área do audiovisual. A cerimônia foi presidida pelo deputado César Valduga, do PCdoB, em substituição ao deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, que teve a iniciativa de promover a sessão especial. A Cinemateca no estado de Santa Catarina, ela prestou e presta um trabalho relevante para o nosso estado. Por isso que aqui essa justa homenagem é proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, num dia tão importante, onde que tratamos principalmente sobre a questão da valorização da nossa cultura, do nosso povo, também da nossa gente. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem no mesmo horário. Até lá! Até!